Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de nós, nesses dias de tantas trevas, de tanto choro. Que o Senhor possa nos iluminar com a luz do seu Espírito Santo, nos ajudar, fortalecer os nossos corações e nós possamos ver, assim, com os nossos olhos, a bênção de Deus derramada sobre a nossa vida. Compartilhe a live, convida o povo de Deus para cultuar junto de nós, tá bem? Vamos começar o santo culto, louvando ao Senhor com o cântico 143, 143. Seu olhar tem
ousar mais depressa aceitar o convite do Cordeiro, sem tardar, sem tardar, sem mais tardar. Ah, Jesus, vem te entregar. Seu olhar tem sobre ti, Ele quer te perdoar. Vem depressa que te chama, sem tardar. Já foi as 3? Eu achei que tinha, faltava uma. Acabou? Então tá bom, glória a Deus. A gente canta aqui olhando pro vento, é isso que dá. Bom, vamos lá. Próximo hino então, vamos louvar o Senhor com o cântico 307. Ô Brunão, quando você tiver uma folga aí, aumenta esse ar aí pra não matar o seu irmão aqui. Pedir de amigo, vai. Te dou R$2, a Irmandade da Live fica de testemunha. 307, vamos lá, 307. Tá tudo aqui, ó. Por isso que eu tô longe. Depois você pega, na oração você pega. Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino de esplendor, embaixador eu sou, para falar da paz, do seu amor verás, vida a serviço do meu rei. Essa mensagem Deus me deu, de convidar-vos para o céu. Ele oferece a vós eterno lar de amor, sobreviventes posso expelir a glória que tereis, ó que feliz por vir, no céu alcançareis, glorioso bem, só de Jesus provém, vida a serviço do meu rei. Essa mensagem Deus me deu, de
Glória a Deus. Queridos, agora nós vamos cantar mais um hino para oração. Enquanto isso, vocês mandem para nós os seus pedidos de oração, que nós apresentaremos aqui junto de toda a Irmandade quando vamos orar. Você vai orar aí da sua casa, nós orando aqui da congregação, transmitiremos, elevaremos a Deus as petições de toda a igreja, tá bom? Então já vai mandando os pedidos de oração, já vai compartilhando, convidando o povo de Deus a estar junto de nós. Vamos fazer um discipulado. Cada irmão da live convida mais um para estar presente no Santo Culto, mais um para assistir, pelo menos mais um. Manda na sua lista de transmissão, publica o link do culto aí na sua mídia social, no seu Facebook, no seu Instagram, no Twitter, enfim, para que as pessoas sejam atraídas, sejam convidadas a estarem aqui junto de nós, tá bem? Vamos louvar ao Senhor com o cântico 263. Glória a Deus. Tá boa a distância? Tem que ficar regulando, né? Vou cantar aqui, ó. Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus agora. Apresentaremos a Deus os pedidos de oração da nossa Irmandade por tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e os testemunhados que estão rogando as nossas orações. Oraremos também por toda a nossa Irmandade
que está enfrentando de alguma forma a Covid, com pessoas da sua família acometidas da doença, conhecidos, enfim, a nossa Irmandade em geral. Temos recebido muitas más notícias, como da família do nosso já saudoso irmão Salvador Bueno de Assis, que era ancião na Água Rasa, aqui na Zona Leste de São Paulo, na CCB, também faleceu. O Senhor o levou por complicações da Covid-19. Mas, irmãos, é um dentre tantos, né? Nós tivemos alguns recordes aí nos últimos dias de pessoas que faleceram em decorrência dessa terrível enfermidade. Vamos orar também para que Deus coloque, irmãos, consciência nos nossos corações, para que nos resguardemos e possamos, acima de tudo, cuidar do nosso próximo com carinho, com amor, com caridade de Deus, mostrando a nossa preocupação com aquele que está próximo de nós, como já dissemos também. Vamos pedir a bênção de Deus em favor do santo culto, de todos nós que aqui estamos essa noite adorando ao Senhor, que Deus possa visitar os nossos corações e nos guardar, irmãos, nos guardar desse grande mal que está posto aí sobre a terra. Sabemos que é um propósito de Deus, propósito esse que muitas vezes desconhecemos, mas o Senhor sabe como trabalhar, o Senhor sabe quais ferramentas usar para, enfim, modelar os nossos corações, nos limpar de todos os males. Entretanto, continuemos a orar e pedindo ao Senhor misericórdia, sempre, incessantemente, pedindo ao Senhor que venha sobre nós com a sua infinita misericórdia. Vamos ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, buscar a presença de Deus em santa oração. Amém. Santo é o Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Senhor, nosso altíssimo Deus, nosso Pai que habitas no céu, nós estamos ajoelhados aos teus pés nessa quinta-feira para agradecer, Senhor, porque não fosse a tua misericórdia, o adversário já nos teria engolido vivos, ó Deus. O adversário da nossa alma já nos teria tragado vivos. Mas nós te louvamos, porque sabemos que isso não é outra coisa de estarmos vivos, senão a tua grande misericórdia. Senhor, queira abençoar os nossos corações, queira nos ajudar na tua presença, queira nos fortalecer e fazer de nós vasos de honra diante de ti. Que não falte, Senhor, a luz de Deus sobre a nossa vida, e que não falte também a tua grande misericórdia. Senhor, queira tomar nas tuas mãos os pedidos de oração da nossa Irmandade, queira tomar nas tuas mãos as necessidades de cada um de nós que aqui estamos. Todos, Senhor, temos muitas guerras, muitas lutas, muitas enfermidades diante de ti. Que o Senhor possa abrir o nosso coração e que o Senhor possa, acima de tudo, abrir o nosso entendimento para compreendermos as coisas de Deus, para compreendermos, Senhor, a vontade de Deus em nós. Em nome de Jesus, nos visita, nos ajuda, limpa-nos, Senhor, de toda sujeira, de todo empecilho, toda tranqueira que o adversário possa ter lançado nos nossos corações. Limpa-nos, ó Deus, pela tua maravilhosa palavra, pela tua presença, pela tua misericórdia. E ajuda-nos a andar nos teus caminhos, ajuda-nos a andar diante da tua santa presença. Queiras, ó Deus, abençoar todo o ministério da tua obra nos quatro cantos da terra, onde o teu povo estiver reunido, onde o teu povo estiver adorando, que o Senhor possa vir com a sua presença, ajudando, libertando, chamando, Senhor, na graça aqueles que são teus. Sabemos que muitos e muita, Senhor, muita gente está acometida dessa enfermidade e sequer tem ciência disso, nem sabe. Mas o Senhor que sabe de todas as coisas, o Senhor que conhece todos os corações e sabe das intenções de cada um, poderá, Senhor, sondar todos estes, e no nome de Jesus, liberta-nos, ó Deus, liberta a nossa terra, liberta o nosso povo, sara, Senhor, a nossa terra, por amor do teu santo nome. Queira, Senhor, guiar este santo culto, dando-nos, Senhor, a tua presença, dando-nos a guia do teu Espírito Santo, que possamos, acima de tudo, fazer somente a tua vontade e não a nossa vontade. Opera em nós segundo o teu querer,
querer, opera em nós segundo a tua santa vontade, e visita-nos sempre, Senhor, com entendimento, com paz, com devoção, Senhor, e com firmeza de coração diante de ti. Senhor, se alguém nesse momento está entristecido, está chorando, aborrecido por alguma coisa, visita agora no nome do Senhor Jesus. Visita agora com a tua presença e manda embora toda tristeza, Senhor, pois tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus cheio de misericórdia, Senhor. Queira, ó Deus, tomar nas tuas mãos as famílias daqueles que partiram, não só em decorrência da Covid-19, mas de tantos outros males, Senhor, que acometem a terra, tantas outras enfermidades que matam tanto quanto esta. A fome, a AIDS, o câncer. Ó Deus, por amor do teu nome, apressa-te, Senhor, em socorrer-nos, apressa-te, Senhor, em vir ao nosso encontro, pois nós precisamos muito, muito de ti, Senhor. Queira nessa noite mandar a tua santa palavra e falar com as nossas almas, com os nossos corações e ajudar-nos, Senhor, a crer sempre nela e nos colocarmos no centro da tua santa vontade. Assim, guia todas as coisas, guia-nos pelo teu Espírito Santo, que não falte, Senhor, a tua guia, que não falte a tua luz e que tudo o que fizermos seja para a glória do teu nome. É o que pedimos a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, bendito na sua glória por todo sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Amém. Muito bem, amados irmãos. Bruno, acho que agora dá para você aumentar, diminuir aqui para nós esse ar. Você consegue? Por favor. Eu estou derretendo aqui. Esse terno é muito quente demais. Liga tudo, liga os outros também. Tá aqui, ó. Ah, que você não quer aparecer, né? Ah, que pena. Ele não quer aparecer para vocês, ele é muito acanhado. Ou vontade de ver a câmera para vocês verem. Bom, vamos lá. Irmãos, nós estamos com os cultos suprimidos, né, inicialmente até o dia 30 de março, até que a gente tenha qualquer nova deliberação do governo do Estado de São Paulo. Entretanto, nós sabemos que isso deverá perdurar. Não temos previsão não, irmãos. De volta não temos previsão não. A coisa não está muito boa. E a Irmandade deve continuar se resguardando, se cuidando nas suas casas, fazendo o máximo possível de isolamento para que possamos, enfim, preservar não só a nossa segurança, como a do nosso próximo também. Então, isso é muito, muito importante que nós tenhamos essa consciência, que nós tenhamos essa preocupação com o nosso próximo. Mantenhamos-nos firmes. Ô, irmão Bruno, você é de Deus, Bruno. Nossa, Deus. Ó, turma, vocês estão de testemunho que eu estou devendo R$2 para o irmão Bruno. Pagar nós não paga, mas que nós deve, nós deve. Meu Deus, ele está falando aqui, se for somar de 2 em 2, eu já estava devendo uma fazenda para ele já. Ele já tem uma aqui em São Roque, agora vai ficar com 2. Mantenham-se em casa, irmãos, é bem sério isso, fazendo o máximo de isolamento possível. O problema é que há uma infinidade de pessoas que já estão com Covid e não sabem que estão. E inocentemente, ou involuntariamente, porque inocente ninguém é, todos sabem do risco, acaba transmitindo para outras pessoas que virão a morrer. Então, cuidado, que a sua intransigência, a sua teimosia pode matar um pai de família, pode matar uma criança, uma senhorinha, um senhor, um jovem. Ao que temos visto, a doença não tem escolhido muito idade, não. Caiu na rede, é peixe. Então, toma muito cuidado. Existe uma grande preocupação no momento da extubação, né, que é quando vai desentubar as pessoas. É super perigoso também, corre um sério risco de vida. Gente, tá aí para todo mundo ver. É evidente que a mídia faz um alarde sem tamanho, há um monte de interesse político, mas uma coisa que nenhum de nós pode negar é que essa doença é perigosa e que nós não devemos brincar com ela. Então, óbvio que os que devem trabalhar precisam, não tem jeito, tem que fazer. O que eu estou dizendo é festinha, passeio sem necessidade, sair de casa sem necessidade. Precisa trabalhar? Claro, tem que trabalhar, vai morrer de fome. Mas não é disso que nós estamos falando. Estou falando das festinhas, estou falando das baladinhas, estou falando das visitas desnecessárias. Tá bom? Cuidado, a gente quer ver vocês todos vivos, essa pandemia vai passar, a vacina está chegando aí, saiu um pré-calendário aí para vacinação, a minha faixa etária diz que é em junho, 23 de junho. Nós estamos, eu, você e o Amir, estamos juntos. Então, minha gente, nós estamos chegando em abril, né? Falta 2 meses, 3 meses, porque é no final de junho.
Melhor do que o ano passado, que faltava tudo. Agora falta só 3 meses. Então, a gente, em vez de focar que tá ruim, que a vacina é lenta, graças a Deus, tá aí, é o que tem. O Brasil é sempre Brasil, vai ser como sempre foi. Não há nada que possamos fazer nesse momento para mudar. Quando for o ano que vem, vocês pensem bem na hora de votar, que não vai fazer muita diferença, que sair um ruim é todo pior. Mas a gente vai vivendo por fé, crendo no Senhor, pedindo ao Senhor para renovar a nossa fé. Tá bom? Mantenham-se sempre conectados conosco, se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações. Você sempre vai receber aviso quando tiver conteúdo novo, que durante o dia inteiro a gente está postando vídeos novos aqui no canal no YouTube. A partir de hoje, nós teremos, já começou hoje, vídeo a Minuto com Deus, o podcast às 7 da manhã, ao 12h30 e às 18 horas. Então, tem 3 podcasts por dia, mais os cultos, mais a palavra, mais oração, tem conteúdo que não acaba mais. Na descrição do vídeo estão os nossos dados bancários, para você que quer contribuir, ajudar a obra de Deus. Nos ajude, por favor, no nome de Jesus, a continuar levando essa semente, essa palavra da vida e da paz para todos os corações que são necessários, tá bom? Nós estamos com a reforma do Limão, está quase pronta, já a parte interna. Agora temos a construção de Itapirapuã Paulista e de Sorocaba, é bastante despesa e nós estamos seguindo em frente. Agora nós vamos começar o contrapiso de Itapirapuã Paulista. Ontem, na quarta-feira, falei com o irmão Vando, com o irmão Pedro, que são o cooperador e cooperador de jovens lá. Vamos fazer o contrapiso para, na hora do reboque, Brunão, economizar massa. Porque eles iam rebocar. Eu falei, não, irmão, faz o contrapiso primeiro e você deixa ele bem varridinho, bem limpinho. Que conforme você vai sarrafiando a massa na parede, o que cai no chão você reaproveita. Porque se cai na terra, não presta mais. Então a gente vai lutando aqui. Olha o amor, Bruno, não te contei isso aí. Irmão Pedro, cooperador de jovem, falou, irmão, eu vou doar 7 metros de areia. É 1,5 caminhão, mais ou menos. Eu falei, tá bom, meu irmão, glória a Deus. Mas não é 7 metros de areia que ele vai ligar lá no depósito e mandar entregar, Bruno. É 7 metros de areia que ele vai tirar na pá do rio. Na pá. Enfiando na pá debaixo d'água e arrancando areia. Pensa num cabra macho, num cabra que ama a obra de Deus. 7 metros de areia que ele vai tirar na mão, no braço. Rapaz, esse povo ama a obra de Deus. Um beijão para o irmão Pedro, para a Irmandade aí de Itapirapuã Paulista, irmão Vando. E espero que vocês todos estejam bem, se cuidando, e vamos continuando cuidando da nossa igrejinha. Precisamos fazer o muro da igreja, eu sugeri a eles que a gente fizesse de alambrado, com cerca viva, vai ficar bem bonitinho. É um custo-benefício também, é um pouco mais barato e isola o imóvel, que é o que a gente precisa, além de ficar bonitinho, enfim. Vamos chegar lá. Eu vou começar a postar foto para vocês aqui no YouTube, nas páginas do Face, de como está ficando a nossa igrejinha de Itapirapuã Paulista. Mas não é só lá, não. Tem em Urandi, o irmão Tião está fazendo uma igreja linda, muito maior que essa. Carinhanha, em Nova Monte Verde, no Mato Grosso, em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, região de Belo Horizonte, lá em Esmeraldas, como o Gilbert. Todo mundo na correria, todo mundo lutando para deixar as igrejinhas prontas para receber a nossa irmandade. Tá bom? Contamos com a vossa oração. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Dê a sua contribuição, sua oferta de amor. Ajuda a gente, por favor, para que a gente consiga alcançar mais vidas. Mais alguma coisa, irmão Bruno? Você quer vir falar com eles? Você nunca quer, né, meu? Então tá bom. Então vamos cantar o hino 121. 121. Glórias a Deus, glórias a Jesus, glória a Deus.
Glória a Deus. Me passou de avisar a Irmandade. Próximo sábado, a partir das 9 da manhã, nós estaremos aqui na igreja para receber os donativos, as cestas básicas, os donativos da Mesa do Amor que a Irmandade tem trazido também. Há muitos irmãos que querem pedir oração, poderão vir, eu estarei aqui. Outros que querem trazer suas ofertas, seus dízimos, também estaremos aqui para receber toda a nossa Irmandade. Então procurem vir. Claro que a gente vai manter todo o distanciamento, uso de máscara, tudo certinho, para poder receber a Irmandade com o máximo de segurança possível. Mas é importante, tá, que vocês continuem colaborando aí com a Mesa do Amor, para que não falte a comidinha na mesa dos necessitados, dos nossos irmãos. Tá bom? Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Lembrando então a nossa Irmandade, que na descrição do nosso vídeo estão os nossos dados bancários, para você que quer ajudar a obra de Deus aqui na CCA. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br, tá bom? Deus que abençoe grandemente os que puderem contribuir, para que a gente continue com esse projeto aqui de levar a mensagem da palavra. Nós temos que fazer uma reciclagem em alguns dos nossos equipamentos, e, enfim, para levar mais qualidade aí para a nossa Irmandade na transmissão dos cultos, que não vão parar, muito ao contrário, eles continuarão, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, no verso 12. Segundo Reis 2, versículo 12. Glória a Deus nas alturas, santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando estiver pronto, Bruno. Já está? Rapaz, isso é muito rápido. Então vamos lá, vamos ler. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 12. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até se enfastiar. E disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens, que buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más, e a terra é estéril. E ele lhe disse: traze uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito.
Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Até aqui, amados irmãos. Amém. É para eu virar pressa? Você que manda, Brunão. Você viu que não é para falar dos careca, né? Que a ursa saiu, não vou, mas você não é pequenininho, você é grandão. Eliseu, irmãos, um grande profeta do Senhor. Um grande homem. E um homem de uma grande ousadia espiritual também, há que se considerar. Elias, antes de partir, disse a ele: olha, eu vou ser arrebatado, vou ser tirado de ti, Deus me vai levar, então me pede o que você quer. Então Eliseu pensou: bom, eu já sei que vou ter que ficar no teu lugar, vou ter que te suceder. Eu quero porção dobrada do que há em ti e em mim. E Elias disse: seja feito conforme a tua palavra. Quando Elias foi tomado numa carruagem de fogo, foi elevado aos céus, a Deus, a capa de Elias caiu sobre Eliseu. E ele foi tomado por aquele poder. Ele foi tomado por aquela unção maravilhosa. Aquela unção que vinha de Deus, que só pode vir de Deus, claro. Pois o Senhor é aquele que tem todas as coisas nas suas mãos. Bem-aventurado você essa noite que está ouvindo essa palavra, irmão e irmã. E saiba que o Senhor tem resposta para ti. Saiba que o Senhor tem coisas maravilhosas para falar contigo. E que o Senhor quer tirar dos nossos corações toda dúvida, todo medo, toda preocupação e colocar em nós um espírito destemido de fé, de confiança, de certeza de quem estamos servindo ou a quem estamos servindo. Quando ele recebeu a capa de Elias, nós lemos aqui, ele bateu a capa na água e o rio se abriu em 2. Não foi só Moisés que passou, não, Eliseu também. Passou em terra seca, em meio às águas. E os filhos dos profetas, aquele povo de Jericó que viu isso, falou: certamente o espírito de Elias está sobre Eliseu. Tem alguma coisa excelente sobre ele, porque olha as coisas que ele está fazendo. Irmão, irmã, as pessoas que estão à sua volta também dirão que tem o Espírito de Deus repousando sobre você. Os que estiverem te observando terão que reconhecer que tem o Espírito de Deus sobre a tua vida. Bendito seja o Senhor. Através das coisas que Deus fará contigo, irmão, irmã, reconhecerão que há Deus na tua vida e você também vai glorificar o Senhor por isso. Esses homens vieram até Eliseu e disseram: quer que nós temos 50 homens aqui valentes? Pode ser que o Espírito do Senhor tenha transportado Elias para um monte, para um vale, para algum lugar retirado. Nós vamos mandar os homens procurar para ver se nós o encontramos. E Eliseu disse: não vai, porque Eliseu sabia que ele tinha sido levado a Deus. E eles insistiram, Eliseu, depois de muita insistência, até enfastiar, como nós lemos aqui, Eliseu falou: então vai procurar ele. Foram, procuraram por 3 dias, e é óbvio, evidente que não acharam, e voltaram até Eliseu e disseram: olha, procuramos por 3 dias, mas não encontramos. E ele disse: eu não falei para vocês que não fosse? Por quê, irmão? Tem coisa que Deus faz que homem nenhum descobre, que ninguém acha o porquê. O que Deus vai fazer na tua vida não tem porquê, é a vontade de Deus e pronto. Glória ao nome do Senhor. Senhor, mas não tem caminho, Senhor. Não é possível que isso aconteça. O Senhor te diz essa noite: glória ao nome do Senhor. Não é possível para você, irmão. Não é possível para você, irmã. Mas para Deus não tem nada impossível. Bendito seja o Senhor. E eles disseram a Eliseu: vede, Eliseu, a terra é boa. Aqui é um lugar bom de morar, mas as águas são amargas, são ruins. E a terra é estéril, não produz nada. Então nós passamos muita fome, muita necessidade, porque a terra não é boa, porque a água também não é boa. E Eliseu foi e pediu a eles: me traz uma salva nova, que nunca foi usada. Salva parece um coador assim, uma
um pano, né, com um círculo em cima que faz a boca. Trouxeram, e ele pôs um punhadinho de sal nela, foi até a nascente da água e despejou o sal. E disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Está com a tua salva aí, irmão? Está com a tua salva aí, minha irmã? Glória a Deus, o Senhor vai te pôr o sal, que é essa palavra, e na nascente do teu coração, na nascente da tua vida, o Senhor vai sarar a tua terra agora, o Senhor vai sarar as tuas águas agora, o Senhor vai sarar o teu coração, diz o Senhor vai sarar a tua mente, vai tirar toda a perturbação de você. Glória a Deus nas alturas, no nome de Jesus Cristo, permita Deus colocar o sal, que é a palavra, glória a Deus, e a salva é o teu coração. Abre a tua boca, dá glória a Deus. Deus vai sarar a tua terra. Glórias a Deus nas alturas. E desde aquele momento, amados irmãos, as terras e as águas sararam, a doença, a esterilidade foi embora, e todo aquele mal também foi embora. Saiba você que o Senhor está mandando o mal embora da tua vida agora. O Senhor está mandando a esterilidade embora da tua vida agora. Glória a Deus. Pode haver alguma mãezinha de coração que deseja gerar, irmão, prego sem medo de errar, minha irmã. O Senhor vai visitar o teu ventre, serva de Deus. O Senhor vai visitar o teu coração e vai mandar a esterilidade embora da tua vida, diz o Senhor. Vai mandar toda esterilidade, toda desgraça, toda amargura, toda tristeza está sendo tirada agora no nome do Senhor dos Exércitos. Bendito seja Deus. E o Senhor apresentou-se no ministério de Eliseu, mostrando a ele a confirmação do seu pedido, a resposta do seu pedido, daquilo que ele havia pedido ao Senhor, através da vida de Elias. E o Senhor te responde essa noite. Eu também estou te respondendo, eu também estou confirmando o teu pedido através da minha palavra. Irmão, Deus manda falar de novo para alguém. Senhor, será que é comigo? O Senhor te diz, é contigo. Eu vou mandar a esterilidade embora da tua vida. Deus vai visitar a tua alma e vai visitar o teu corpo também, irmão. Vai visitar o teu corpo também, irmã. Vai visitar a tua casa, e alamanaia. Vai visitar a tua congregação. Vai visitar a vida dos teus filhos. Vai visitar a vida da tua família e da tua parentela. A palavra de Deus vem dizer a nós com todas as letras, sem sombra de variação. É tempo de Deus sarar a nossa vida, irmãos. Sarar a nossa vida espiritual e também a nossa vida material, queridos irmãos. Seja sarado no nome de Jesus, seja sarada no nome do Senhor dos Exércitos, tenha sua vida restaurada pela virtude de Deus. E o teu pedido espiritual que você fez, como foi o pedido espiritual de Eliseu, que foi respondido quando Elias foi tomado dele, subiu ao céu numa carruagem de fogo, ele recebeu a capa de Elias, e na mesma hora as águas se abriram. Receba a virtude dessa palavra no nome de Jesus. As águas abrirão, irmão. As águas abrirão-se, minha irmã, e você vai passar em terra seca. Eliseu aumentou o azeite da viúva, ressuscitou o menino, fez o ferro do machado flutuar. Glória ao nome do Senhor. Pregou a abundância de víveres em Samaria. Bendito seja Deus. Irmão, saiba que a palavra de Deus tem resposta para tudo na tua vida, para todas as tuas questões, para todos os teus medos, para todas as tuas dúvidas. O Senhor te vem responder: eu sou teu Deus. Não te deixarei nem te desampararei, diz o Senhor. Ocorre, amados irmãos, que no nosso dia a dia, na nossa vivência do cotidiano, nós acabamos por nos esquecer
do quão grande é o nosso Deus, do quão maravilhoso é o nosso Senhor Jesus, do quanto Ele nos ama, do quanto Ele nos quer bem. E a prova nos vai sufocando e vai tirando a nossa capacidade de decisão, vai tirando a nossa capacidade de arrazoar, de pensar com clareza. E nós acabamos por nos deixar levar pelo medo, pelo desespero e pela preocupação. E o Senhor está enviando a sua palavra essa noite para dizer: aleluia, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, aquieta-te na minha presença, diz o Senhor, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Todo mal que é forjado contra a tua vida, ele não prevalecerá. Todo levante do adversário contra a tua vida não prosperará. Pois sobre a escolha de Deus há também a proteção de Deus. Na escolha de Deus tem o cuidado de Deus. O Senhor manda a sua palavra e vela por cumprir a sua palavra. E o Senhor te diz através dessa palavra: eu não estou só te avisando, eu estou te garantindo, eu cumprirei a minha vontade na tua vida. Dá glória a Deus, irmão. Glorifica a Deus, minha irmã. Alegra-te no Senhor Jesus e permita a Deus tocar em ti, permita a Deus te encher das virtudes celestiais, permita a Deus te revestir da ousadia que teve Eliseu, irmãos, no pedir, na ousadia que teve Eliseu no executar o dom, na ousadia que Deus lhe foi dando. À medida que as necessidades foram aparecendo, ele ia deixando aflorar em si o dom de Deus. Hoje o Senhor te diz: na medida necessária, glória ao nome do Senhor, na medida que for necessária, a minha graça se manifestará na tua vida, o meu dom se manifestará no teu corpo, na tua alma. Recebe a virtude de Deus aí agora, porque no momento certo o meu dom aflorará em ti, diz o Senhor. Elias não deu a capa para Eliseu antes de ser arrebatado. A capa caiu só depois que ele subiu. É na hora certa, é na hora que Deus quer, é na hora que Deus determina que as coisas acontecem. E o Senhor te diz essa noite: no momento certo, na hora certa, eu cumprirei a minha vontade na tua vida. Depois, amados irmãos, nós veremos também, no decorrer do tempo, quanto Deus foi se usando de Eliseu, como já dei vários exemplos ainda agora há pouco. E o Senhor te diz: você vai se lembrar dessa palavra. Através das coisas que eu farei, usando-me de ti, os lugares que te levarei, as palavras que Deus porá na tua boca, a revelação que Deus te porá no teu coração, aleluia, a profecia que sairá dos teus lábios, a unção, aleluia, o arrebatamento de espírito que eu te darei, confirmarão a minha palavra em ti. Irmãos, amadas irmãs, o Senhor traz claro pela palavra, não adianta querer fugir, não adianta querer pregar outra coisa. O Senhor diz à sua igreja: eu vou derramar hoje fogo do meu espírito sobre a minha igreja. Vou derramar hoje a minha glória, a minha graça, a minha presença, e te farei sentir a doçura da alegria de estar na presença de Deus. Não tema levante do adversário, não tema investida do inferno contra a tua vida, não tema trabalho de feitiçaria, não tema Covid, não tema câncer, não tema droga, não tema nada, irmão. A palavra de Deus hoje te cobre com a capa do Espírito Santo de Deus. E o Senhor te encoraja a enfrentar os teus fantasmas. O Senhor te encoraja a enfrentar os teus medos. O Senhor te encoraja a confiar na tua oração. No nome de Jesus, confia na tua oração e confia no teu Deus. E saiba, irmão, que o Senhor não dorme nem tosqueneja. Saiba, irmã, que o Senhor está bem atento. Que uma hora eu estou aqui, outra hora não estou. Irmão N está aqui, daqui a pouco também não está. Mas o Senhor, irmão, o Senhor é Deus.
Alamandaia. Ele será teu Deus todos os dias da tua vida. Irmão, tem alguém tomado pela glória de Deus. Tem uma virtude muito grande caindo por essa palavra. Muitos corações estão sendo despertos da glória de Deus, irmãos. E é isso mesmo que Deus quer. Despertar a sua igreja para o novo de Deus, irmãos. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados, oremos em nome de Jesus. Amém. Santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Eterno Deus, estamos ajoelhados agora para agradecer-te pelo culto que Deus nos tem preparado, pela boa comunhão do Teu Espírito em nós, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é bom, é perfeito em todos os seus planos não podem ser frustrados, a sua palavra não pode ser revogada, o seu decreto de salvação tampouco. E é por isso que nós te adoramos, Senhor, e te louvamos, porque cremos que a tua virtude está sobre nós, que a mesma virtude que caiu sobre a vida de Elias, Alamaia, está sendo derramada essa noite sobre muitos corações, sobre muitas almas que estão inquietos, preocupados com o dia de amanhã, e o Senhor é a nossa garantia de que amanhã Ele ainda continuará sendo o nosso pastor. Despeça-nos na paz de Deus, guarda a Tua palavra no nosso coração, e dá-nos sempre, ó Deus, essa porção dobrada do Teu Espírito, para que sempre possamos estar firmes diante da Tua presença. Pedimos essas bênçãos e damos gratidão a Deus, no nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, amados irmãos, para a gente encerrar o santo culto. Vamos encerrar o culto com o cântico 290. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus que abençoe a querida Irmandade. Deus que guarde. Ajuda a compartilhar a live para que a gente alcance mais vidas. Logo em seguida o culto, nós já vamos postar o trecho só da palavra para que vocês também possam compartilhar, enfim, e continuar estando em comunhão junto de nós. Uma excelente noite. Que a paz de Deus, a graça de Jesus e o conselho da palavra estejam nos nossos corações. Amém.